Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nós acabamos de cantar uma música que fala do nosso bom Pai, que Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Que Ele é incomparável, Ele é inexplicável, não há como descrever o amor dEle sobre a nossa vida, pela nossa vida. E a verdade é que eu louvo a Deus. Este ano vou fazer 56 anos, 56 ou 57, 56 anos. Sempre acho que tenho mais. Eu sou das poucas mulheres que sempre dão uma idade a mais. Vou fazer 56. Mas, cada ano que passa, a cada etapa da minha vida, a cada coisa que Deus vai fazendo, ou quando os tempos vão passando, cada vez mais é lindo isso. A gente vai se surpreendendo com Deus. A forma como Ele costura, a forma como Ele salva, a forma como Ele trabalha, a forma como Ele faz, é tão lindo. E hoje eu quero pensar sobre um texto bíblico. E o tema da nossa pregação é Deus é extraordinário. Quem concorda comigo que Deus é extraordinário? Ele não é ordinário. Ele não trabalha naquilo que é comum, que é usual, que é natural, que é simples. Ele é inusual. Ele é extraordinário. Outras palavras que a gente podia usar é ele é excêntrico. É o mesmo sinônimo, bizarro, esdrúxulo, estrambólico ou estrambótico. Ele é incomum, singular, excepcional, inusitado, maravilhoso e tantas outras palavras que a gente podia usar, porque não tem uma forma da gente poder definir Deus. Não há uma forma, uma palavra que a gente possa dizer que Ele seja. Por isso que quando Ele mesmo se define na Bíblia, Ele diz: eu sou o eu sou. Nós temos, nós estamos, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Deus sobre a nossa vida, Ele é. E Ele é extraordinário. E tem muitas passagens que mostram o extraordinário de Deus. As coisas que Ele faz que são sobrenaturais, incomuns, singulares, porque só Ele é Deus. Mas, voltando um pouquinho ao Velho Testamento, depois que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, eles festejam, e a Bíblia diz que eles peregrinam 3 dias pelo deserto e não encontram água. Até que eles chegam numa cidade chamada Mara, e eles ficam felizes porque lá tinha água, mas quando eles vão provar a água, a Bíblia diz que as águas eram amargas, isso é, não eram potáveis, e naquele momento, pela primeira vez, eles mais uma vez veem o poder de Deus. E naquele momento, com as águas amargas, Deus mostra para Moisés um tronco de uma árvore. Ele pega, joga sobre as águas se tornam potáveis e eles tomam água, agradecem a Deus. Saem de lá, chegam no local chamado Elim. A Bíblia diz que Elim era, na realidade, um oásis, porque havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E aí a gente fica imaginando aquela multidão de homens, mulheres, animais, crianças e coisas que eles levaram, parando naquele oásis e usufruindo de água, como a gente diz, de sombra e água fresca. Dias depois, Deus manda que eles saiam dali. E eles partem então de Elim e chegam ao deserto de Sim. Quando chegam ali, o povo reclama de fome. O povo sempre reclamou. Né? O ser humano é reclamão. O povo reclama de fome e ali sim, pela primeira vez, Deus diz: vou enviar codornizes a vocês, vou enviar o maná, e a partir dali eles passam a ser alimentados diariamente por Deus. E a gente chega então ao capítulo 17 de Êxodo, quando o povo sai de Sim e chega na região chamada de
Refidim. Eu quero ler com vocês o texto bíblico, Êxodo 17, de 1 a 7, que diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dá-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, olha que lindo, no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não está? É interessante porque aqui a gente já começa, aqui não, um pouquinho antes, já ali na região de Sim, eles já estavam começando a reclamar que iam morrer de sede, porque não tinha água, porque não tinha água, porque não tinha água, os 3 dias reclamando até chegar a Mara, e a gente vê que eles vão continuar reclamando por 40 anos enquanto andaram pelo deserto. A Bíblia diz que eles exigem de Moisés que faça alguma coisa. E aí, quando Moisés fala com Deus, Deus diz a ele: passa à frente do povo. Moisés tinha sido o homem escolhido por Deus. Moisés tinha sido um homem tolhido por Deus, talhado por Deus, estruturado por Deus para livrar e para retirar Israel, ou o povo de Israel, do Egito. Moisés havia nascido num lar hebreu, no momento em que os meninos estavam sendo mortos. Nós conhecemos a história. Ele é colocado num Moisés, como a gente diz hoje, mas na realidade como se fosse numa pequena balsa pequenininha, coberta de betume. Ele é colocado ali, a água do rio vai levando aquela caminha de Moisés até que a filha do faraó vê aquele berço, pega aquela criança. A irmã de Moisés chega lá, muito esperta, Miriam chega lá e avisa que tem a mãe dela que pode cuidar daquela criança. Moisés então acaba tendo como ama de leite a própria mãe, mas é criado na corte de faraó. Recebe a melhor instrução, a melhor educação, e aos 40 anos, ele então começa a se posicionar a favor dos hebreus. Acontece um incidente, ele tem que fugir do Egito. E ele passa então 40 anos no palácio e depois 40 anos no deserto como pastor de ovelhas. No deserto ele se casa, no deserto ele acaba se casando e conhecendo Jetro, que era o seu sogro, que era sacerdote de Deus, e ali mais uma vez ele se volta a Deus. E aos 80 anos ele tem um encontro com Deus, numa sarça que ardia e não se consumia, e aí nós conhecemos a história. Deus envia Moisés para que volte ao Egito e liberte o povo de Israel. Muitos episódios aconteceram, vários milagres de Deus, muitas maravilhas, até que o povo pudesse de fato sair do Egito. E aí tem toda a travessia do Mar Vermelho, o mar se abre, enfim. Moisés é o homem que Deus levantou para libertar Israel. É o grande libertador. Até hoje, os judeus entendem assim, porque ele foi o grande libertador do povo de Israel. Mas o mais bonito na história de Moisés, é claro que a gente não vai contar hoje a história de Moisés, é o quanto Deus falava com ele. A forma como Deus trouxe Moisés para perto, se revelou a Moisés a ponto da glória de Deus ficar refletida na face de Moisés, de tal forma que quando ele vinha da presença de Deus, ele tinha que usar o véu, porque a sua face brilhava tanto, mas tanto, que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés.
Ele tinha contato com Deus. E aqui, mais uma vez, Deus diz para ele assim: passe à frente do povo. Você é a autoridade, você é o chefe. Vá à frente do povo. Leve alguns homens com você. Mas o mais bonito é Deus dizer assim: eu estarei à sua espera no alto da rocha de Horebe. Às vezes a gente passa algumas situações difíceis na vida e a gente fica pensando assim: onde está Deus? Cadê Deus? Por que Ele não responde? Por que Ele não está aqui do meu lado? E, na verdade, a gente sabe que Deus sempre está com a gente. Mas esse texto mostra para mim e para você que Deus sempre vai estar no local aonde nós vamos ser abençoados. Deus disse para Moisés: eu vou estar à sua frente. Deus está à nossa espera no lugar da bênção. Portanto, eu não sei em que momento do deserto você está, mas a verdade é: continue caminhando, olhando para frente, mesmo com falta de água. Às vezes falta refrigério na nossa caminhada. Mesmo com falta de pão, às vezes a gente parece que vai perder as forças. Deus está à sua espera no lugar aonde vai honrar e abençoar você. Quando Moisés chegou lá, o povo chegou lá, nem Moisés sabia como aquilo seria feito. Mas a Bíblia diz que ele pede para que Moisés pegue a vara, toque na rocha e brotou água da rocha, porque Deus faz o inusitado, o extraordinário, aquilo que ninguém pode fazer. O povo, com certeza, eu fico imaginando a festa, ao mesmo tempo aquela aglutinação, porque todo mundo queria pegar água ao mesmo tempo, mas o povo bebeu água até se saciar. Mas o povo continuou por um tempo ali em Refidim. E aí entra um outro povo chamado os Amalequitas. Durante o período do deserto, o povo de Israel, foram 40 anos, o povo de Israel teve que enfrentar, eles tiveram algumas batalhas, enfrentar alguns povos. E os amalequitas foram os primeiros a atacar Israel. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. A Bíblia mostra para a gente isso lá em Gênesis 36, de 9 a 12. Diz assim: esse é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas dos montes Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetá e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tima, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Os amalequitas eram descendentes de Ameleque. Portanto, eles eram descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. Para quem não entende, Esaú e Jacó eram dois irmãos, filhos de Isaque, que era filho de Abraão. E a gente conhece a história que Esaú e Jacó, irmãos, há um momento em que Jacó negocia a primogenitura de Esaú e acaba que Esaú fica, depois de ceder a primogenitura, porque estava na realidade com fome, ele pretende matar Jacó e Jacó sai fugido da terra dos seus pais, vai e volta para a terra de Labão. E aí a gente tem uma separação desses dois irmãos que se encontram depois. Se encontram depois e se perdoam, se encontram depois para a morte de Isaque, se encontram em alguns momentos depois. Mas a verdade é que há uma separação entre esses dois irmãos. Portanto, Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, Amaleque era descendente de Esaú e de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, é que descendia os israelitas. Portanto, era primo, vocês estão entendendo? Era primo guerreando contra primos. De gerações, né, de várias gerações, que aqui a gente, dessa história toda, já tínhamos passado 430 anos. Então, eram primos brigando entre si. Os amalequitas, que eram primos dos israelitas, foram e tentaram já no deserto de Refidim. A Bíblia diz lá em Êxodo 17:8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. O povo de Israel, até então, era escravo. E como escravo,
Eles não sabiam guerrear, eles não tinham tática de exército, eles vieram de uma escravidão, autoestima lá embaixo, uma visão ainda da escravatura, qualquer coisa eles diziam, era melhor estar lá na escravidão do que estar padecendo aqui no deserto. Eles não tinham ainda uma mentalidade de um povo conquistador, tanto não tiveram como aqueles que saíram do Egito, não conseguiram arrancar isso deles, morreram no deserto. Era um povo que não sabia lutar. Era um povo que não sabia guerrear. Era um povo que não tinha armamento. Era um povo, na realidade, nômade, escravo, que de repente é liberto e saem sem arma e sem nada, que não tinham ainda organizado um exército. Meses, aqui a gente tem menos de 3 meses que eles tinham saído do Egito. Era um povo, a nível de guerra, completamente ingênuo. Os amalequitas sabiam disso. Os amalequitas eram nômades, habitavam o deserto, ficavam se dirigindo de uma região para outra, estavam muito bem armados, conheciam muito bem de batalha, e estavam ali para exterminar e para pegar tudo o que pudessem do povo de Israel. Mas é muito interessante. Mesmo que os israelitas ainda não tivessem um exército, os israelitas tinham algo que os amalequitas não tinham. Os israelitas tinham Deus. E isso fez toda a diferença nessa batalha. Por isso a gente vai ler esse texto, porque em momentos de guerra essa passagem nos ensina estratégias extraordinárias para as nossas batalhas do dia a dia. A primeira delas, a primeira coisa é, esteja pronto. Esteja pronto. Êxodo 17:9 diz assim, então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Pegou um cara na casa aí dos 30 anos, possivelmente 30 para 40 anos, e disse para Josué assim, Josué, e é a primeira vez que o Josué aparece na Bíblia. Primeira vez que a gente tem algo direcionado a Josué. Diz para Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. É interessante porque, a despeito de Moisés estar em contato com o povo há pouco tempo, ele já havia identificado Josué como um guerreiro, como um homem em quem ele podia confiar. Josué havia nascido escravo. Josué era bem mais jovem que Moisés. No mínimo, tinha a metade da sua idade para baixo. Não tinha nenhum preparo militar. Nasceu escravo. Toda a vida tinha sido escravo. Ensinado a abaixar a cabeça. Ensinado a não guerrear. Ensinado a não lutar. E recebe essa ordem. Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. A minha pergunta para você é o que você teria feito? Você não sabe lutar, você não tem arma, você não tem nenhuma estratégia, não sabe como começar, não sabe nem que homem chamar, porque era todo mundo ali dentro daquele mesmo quadro. Não eram todos os homens, eram alguns homens. Para lutar contra um exército muito bem organizado. Os amalequitas lutaram mais de 500 anos contra o povo de Israel. É um povo que perseguiu o povo de Israel durante muito tempo. E eles organizavam muito bem as suas guerras. Josué é muito interessante. Recebe essa ordem, não tinha nada, não tinha preparo, não sabia como começar. Mas Josué foi sábio em obedecer seu líder. Josué se fez guerreiro. E é muito interessante que ele preparou o povo e se fez guerreiro. Ele estava pronto. Quando ele recebeu a ordem, a Bíblia não diz que ele disse, não estou pronto, quem sou eu, como é que eu vou, quem eu vou chamar, nada. Moisés simplesmente disse a ele, prepara, chama alguns homens e vá guerrear contra os amalequitas. E Moisés mesmo nem foi para o meio da batalha com eles, a gente vai ver já já. Simplesmente chamou Josué, deu uma ordem para Josué. Mas Josué, assim como nós, temos que estar prontos para
combater. Nós vivemos numa batalha espiritual diária. Nós temos batalhas íntimas, pessoais, contra o nosso eu, contra a nossa vontade, contra a nossa carne. A gente, às vezes, lida com questões naturais difíceis. Nós vivemos num mundo onde a gente tem aflição, mas a gente precisa estar pronto. A crente não tem que dar desculpa. Mas eu não estou pronto, mas eu não posso, mas eu não consigo, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós não vamos da nossa força, como Davi disse, eu não venho na minha força, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. O interessante é que Deus manda ele chamar alguns homens, porque nem todos estavam prontos. Nem todos estavam prontos. E a minha pergunta para você hoje é, você está pronto para lutar as guerras do Senhor? Você está pronto para lutar as suas próprias guerras, para travar as suas próprias batalhas? Efésios 6:10 diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 2 Timóteo 3:2 diz assim: suporte comigo os sofrimentos, Paulo escrevendo para Timóteo, como bom soldado de Cristo Jesus. Eu desde criança canto aquele corinho, sou um soldadinho de Jesus. Né? Nós somos soldados, né? Sou soldado de Jesus. Bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você é um bom soldado de Cristo, a Bíblia diz aqui, nenhum soldado fica envolvido com questões mundanas, cotidianas, vida civil. O bom soldado é aquele que faz de tudo para agradar aquele que o alistou. Quem é que nos alistou? Deus. Jesus Cristo. Nós somos soldados de Cristo Jesus. E a nossa meta maior, claro que a gente vai ser o melhor pai, a melhor mãe, melhor marido, melhor esposo, melhor profissional, a gente vai fazer tudo isso muito bem. Mas a nossa meta maior não é agradar pessoas, não é lidar com o cotidiano, não é lidar com a nossa profissão, seja ela qual for. A nossa meta maior é agradar aquele que nos alistou. Porque nesse mundo a gente tem uma batalha diária, porque o nosso alvo é ganhar a terra prometida, como era o fato daquele povo. Só que a nossa pátria, a pátria que esperamos, da onde temos saudades, não é dessa terra, mas se encontra nos céus à nossa espera. 2 Timóteo 4, Paulo, já no final da sua vida, diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor Deus naquele dia me dará, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Os amalequitas dominavam a guerra. Golias também dominava a guerra. Mas esteja pronto para lutar e vencer. Porque a sua guerra, a minha guerra, a cotidiana, mesmo que a gente tenha que se levantar, a gente tem que vestir a armadura, as nossas guerras são guerras do Senhor. E o Senhor Deus vai à nossa frente, é Ele, a Bíblia diz, quem guerreia as nossas guerras, quem firma os nossos pés e quem nos abençoa quando nós estamos nele. Você crê nisso? Pode dizer amém? Segunda coisa importante, tome posição. Moisés diz assim: amanhã tomarei, ele diz para Josué, vá guerrear, chame alguns homens e vá guerrear contra os amalequitas. Amanhã eu tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender ao longo da vida é tomar posição. Se você é chefe, você tem que tomar uma posição ou um posicionamento de chefe.
Se você é empregado fiel, se posicione como empregado fiel aonde você trabalha com fidelidade, porque a gente precisa assumir e tomar posição. Se você é casado, se posicione como uma pessoa casada. Uma pessoa casada só tem olhos para o seu cônjuge. Uma pessoa casada tem que dar satisfação para o seu cônjuge. Uma pessoa casada tem que entender que o dinheiro nunca vai ser de um só, o dinheiro vai ser dos dois. Uma pessoa casada vai partilhar não só das benesses, como do trabalho, das atividades domésticas. Uma pessoa casada tem que pensar diferente de uma pessoa solteira. Se você é evangélico, se posicione no seu meio, seja nas redes sociais, no meio da sua família, tomar posição. Não tem nada mais difícil do que a gente conviver com uma pessoa que não se posiciona. Não é de A, não é de B, não sabe. Você nunca sabe qual vai ser o posicionamento, o que ela vai fazer, o que ela pensa, o que ela não pensa. É muito melhor a gente lidar com aquela pessoa que diz sim, sim, não, não. E você saber exatamente quando está agradando, quando não está agradando, porque aquela pessoa tomou um posicionamento. Se você é fronteira, ame a sua igreja. Se posicione como filho dessa casa, como vocês têm feito. Eu louvo a Deus porque eu sempre amei as igrejas aonde eu fui. Eu sempre trabalhei, sempre amei. Amava estar na igreja, gastar tempo na igreja. E não é gastar tempo, não. Na realidade é investir. Porque é bênção de Deus. Ame a sua igreja. Ame os seus pastores. Ame a sua fé. Ame adorar a Deus. Se você é santo, se posicione como santo. Se posiciona como uma pessoa separada por Deus. Se posiciona na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de conduzir. Se posicione como santo. Se você está em batalha, se posiciona, clama, jejua, acorda de madrugada e vai orar, busque mais a Deus, exatamente assim. Muitas batalhas a gente não vence na vida, porque ao invés da gente se posicionar, tomar a frente, colocar na nossa posição e buscar e saber o que a gente fazer, as pessoas ficam perdidas. Na hora de uma batalha, a gente tem que saber aonde a gente vai se posicionar. Moisés disse para Josué, vai guerrear contra os amalequitas. Pega o que vocês tiverem aí de instrumentos para guerrear, porque eu vou me posicionar. Ele já tinha 80 anos. Ele sabia que não tinha força para ir para o meio do campo de batalha. Mas ele dizia, eu vou fazer aquilo que me cabe como líder, eu vou subir no alto da colina e vou estar ali com a vara de Deus na minha mão. Aprenda a interceder do alto de colinas. Aprenda a dizer, Deus me ajude a ter uma intimidade tão grande com o Senhor em oração, para que Deus mostre a você exatamente quais são as estratégias da sua guerra, olhando de cima cada situação, porque Deus faz isso com a gente. Quantas vezes Deus não vai trabalhando e a gente está no meio de uma... E Deus vai mostrando exatamente qual vai ser o passo do nosso inimigo. O que o outro vai falar. O que o outro vai fazer. Deus vai mostrando para a gente quando a gente se posiciona no lugar certo diante de Deus. Ele abre a boca do nosso inimigo para o nosso inimigo falar exatamente o que ele pensa, o que ele planeja, o que ele quer. E quando isso acontecer, não fica chateado, não. Dá glória a Deus. Porque Deus está mostrando para você como se você estivesse do alto da colina, exatamente como as coisas vão acontecer. Mas Moisés dá uma outra, coloca uma outra posição. Ele diz, vou subir e vou usar a vara. Êxodo 17, 9. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. A vara era um instrumento muito comum naquela época. E muito comum, especialmente para as pessoas do campo, para as pessoas que viajavam, especialmente para os pastores, que precisavam da vara para manusear com as ovelhas, para direcionar, às vezes até para disciplinar. E a vara tinha duas formas. Ou quando ela era reta, ela era chamada de bordão. E quando ela tinha uma curva, ela era chamada de cajado. Mas as duas formas eram também chamados de vara. É por isso que no Salmo 23 a gente tem assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? A vara reta ou bordão, algumas traduções antigas dizem isso, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Moisés era pastor de ovelhas. Aos 80 anos ele estava com a vara, quando Deus teve um encontro com Moisés. Êxodo 4 diz assim,
Quando ele vê a sarça ardente, ele chega perto, Deus começa a falar com Moisés, ele diz, mas eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto. Aí o Senhor pergunta para ele, que é isso em sua mão? Claro que Deus sabia o que estava na mão de Moisés. O que você tem na sua mão, Moisés? O que é isso na sua mão? E ele responde, uma vara. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Muitos aqui iam sair correndo, não voltar nunca mais. Eu esqueci até que era Deus falando. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em suas mãos. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E Deus continua dando vários outros sinais para Moisés. Mas a pergunta de Deus é, o que você tem na sua mão? É muito interessante, que lembra muito a pergunta que o profeta fez para uma viúva, Eliseu. Não é? Eliseu fez para a viúva, quando a viúva chega e diz, olha, eu estou devendo muito, meu marido morreu, vão levar os meus 2 filhos. E a pergunta dele é, o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua mão? O que é que você pode apresentar a Deus? O que é que Deus pode usar da sua vida? Deus usou a vara de Moisés. Deus usou o estilingue de Davi. Davi já tinha treinado várias vezes. Ele não acertou no meio da testa de Golias, assim, por acaso, não. Ele tinha um treino, ele treinava com o estilingue lá, quando ele era pequeno, ainda cuidando das ovelhas. Ele usou a beleza e a simpatia de Esther. Ele usou o temperamento moldado de Pedro na hora certa para instaurar a igreja. Ele usou a fidelidade, o esforço de Ruth, que era trabalhadeira, que ia lá pegando os restos daquilo que era feito no campo. Ele usou o pouco azeite da viúva. Ele usou a inteligência e a racionalidade direcionada de Paulo. Deus usa aquilo que nós temos. A vara de Moisés foi usada para confundir os magos, tornou-se símbolo do sacerdote levítico quando ela floresce na frente da tribo de Levi sobre todas as outras. É a vara que ele tocou a terra e a terra produziu piolhos. É a vara que ele tocou o rio Nilo e o rio Nilo se transforma em sangue. É a vara que ele tinha tocado a rocha para sair água, que ele estendeu aos céus e veio os gafanhotos. Depois que ele estende mais uma vez sobre o mar vermelho e o mar se abre, uma vara que realizava milagres, porque o milagre estava em Deus, quando Deus ordenava e dizia exatamente para Moisés como é que ele ia utilizar a vara que ele tinha nas mãos. Hoje a vara é o quê? Isso aí, é a Bíblia. A Bíblia que dirige, a Bíblia que mostra, que ensina, que direciona, que dirige a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, a minha pergunta para você é, o que você tem para ser usado por Deus? Ele tinha uma vara. Essa vara floresceu, depois foi parar dentro da arca, como memória por todas as gerações. O que você tem para ser usado por Deus? Deus quer fazer milagres na sua vida e na sua família. Você tem saúde? Você tem força? Você tem voz? Você tem coragem? Você tem dom? Você tem dias de vida para oferecer a Deus, para dizer, Senhor, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que o Senhor quer fazer da minha vida. A pergunta de Deus sempre é, Elaine, o que você tem? Ele nunca vai partir de nada, de algo que eu já não consiga, que eu já não tenha, que você já não tem habilidade de fazer. É sempre a partir daquilo que você tem. E é muito lindo ver isso na igreja. Como uma pessoa tem habilidade para o som, outra pessoa vem aqui, a igreja não tem ninguém, ela vem aqui para montar uma árvore de Natal e para desmontar uma árvore de Natal, o outro vem aqui para instalar som, para instalar luz. É interessante porque nós precisamos entender o que eu posso oferecer a Deus. Eu posso oferecer a minha voz, quem tem uma voz linda como a da Lília, vai oferecer a voz. Nem todos têm uma voz linda como a da Lília, mas você tem dias de vida, você tem fôlego, você tem a palavra, você tem abraço para dar o que você pode oferecer a Deus. Moisés sobe com a vara de Deus nas suas mãos o alto da montanha. Êxodo 17:10, agora fala sobre obediência, obedeça. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram o alto da montanha.
Os israelitas tinham acabado de ver água brotar de uma rocha. Uma rocha, sabe o que é rocha? Rocha e a água brotar, como uma cachoeira brotando de uma rocha a ponto de dar água para todo mundo beber. Há momentos na nossa vida em que só Deus pode fazer o sobrenatural, mas Ele não vai fazer o sobrenatural todos os dias. Eles podiam muito bem ter pensado assim, sabe de uma coisa? Deus fez o sobrenatural, então agora nós vamos cruzar os braços, chamar os amalequitas e alguma coisa vai acontecer com eles. Não, eles tiveram que guerrear. Agora, eles tinham que guerrear. Há momentos que Deus faz o sobrenatural, aquilo que ninguém pode fazer, mas na grande maioria das vezes, nós é que vamos para o campo de batalha. E vamos por obediência a Deus. Josué não questionou, Josué se posicionou. E isso mudou completamente a vida de Josué dali para frente. Ele obedeceu. E a honra sempre passa pela obediência. Josué obedeceu Moisés, Eliseu obedeceu Elias, José obedeceu seus pais, e mesmo aqueles que trabalhavam com ele, que não é como na casa em que ele vai trabalhar, depois quando ele entrar no palácio ele soube obedecer. Ruth obedeceu Noemi, Esther obedeceu seu tio, Paulo obedeceu. E olha que Paulo era intempestivo, colérico, mas ele aprendeu a obedecer. Estar debaixo de uma liderança espiritual é importantíssimo. Obedecer é fundamental. Mas quando a gente segue nesse texto, a gente percebe também que é a vitória em mãos erguidas. O texto segue dizendo assim: Josué foi então lutar contra os amalequitas, como nós já lemos aqui, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão, que era seu irmão, e Ur, que possivelmente era filho de Calebe, porém subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, imagina Moisés, a batalha acontecendo lá embaixo, ele no cume de uma colina vendo tudo aquilo acontecer com as mãos erguidas. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando ele levantava as mãos, o povo de Israel vencia. Mas a Bíblia diz que essa batalha começa de manhã e vai até o entardecer. Imagine um senhor de 80 anos, né, com as mãos levantadas o dia inteiro. Chega uma hora que começou a cansar. E aí a Bíblia diz que quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Isso significa que tinha israelitas que morriam. Isso significa que os israelitas sangravam. Isso significa que o povo sofria. E Moisés ali, Arão de um lado, Ur do outro. É muito lindo porque Deus trabalha com hierarquia. Se você é pai, se você é mãe, a bênção dos seus filhos passa por você. Por isso que como pai e mãe, você pode muito bem chegar no seu filho, colocar as mãos, ainda mais se você tem Deus na sua vida, e falar: Senhor, guarda o meu filho, guarda a mente dele, guarda ele dos falsos amigos, livra ele daqueles que não provêm de ti, vai afastando as más companhias. Exatamente assim, coloca a mão, impõe as mãos, você pode abençoar. Deus trabalha com hierarquia. A bênção da igreja passa pelos pastores da igreja, a bênção dos filhos passa pelos pais. Da mesma forma como a bênção dos israelitas passava pelo líder, passava por Moisés. Filhos abençoados, mesmo que tenham pais não crentes, pela bênção de Deus e pela autoridade de Deus e vocês abençoam a casa de vocês, a família de vocês. Mas nós precisamos aprender a ter mãos erguidas. E a gente, quando fala de mãos erguidas, nós temos 4 situações. Primeira, para orar, suplicar a Deus. Hoje em dia, poucas pessoas fazem isso. Mas era muito comum naquela época, nos tempos bíblicos, quando se ajoelhava, o próprio Jesus fez isso algumas vezes, a pessoa se ajoelhava, ou ela colocava o rosto em pó, literalmente encostava a testa no chão,
ou ela se levantava, e muitas vezes eles faziam exatamente esse movimento de ir até o chão e depois voltar, se levantava com as mãos aos céus para pedir e suplicar misericórdia de Deus. É uma forma de você dizer para Deus: Deus, eu tenho uma dependência completa, eu me rendo, eu me submeto, eu não sou nada. É isso que significa o nosso levantar de mãos. Se levantava a mão também para interceder por outros, da mesma forma como nós fazemos hoje. Quantas vezes a gente pede uma oração e diga: vamos interceder, e automaticamente você levanta as suas mãos para interceder. Se também levantava-se as mãos para abençoar o povo, abençoar as pessoas, abençoar a casa, levante as suas mãos em casa, erga as suas mãos, em alguns momentos tranque a porta, mesmo que você esteja sozinho, saia andando pelos cômodos da sua casa, abençoando o seu lar, pedindo a bênção de Deus para a sua casa, para o seu quarto, para os seus filhos, para a sua vida. E claro, a gente também estende as mãos para adorar a Deus. É isso que nós cantamos aqui. Espero por ti com minhas mãos erguidas em adoração. Exatamente isso. A gente levanta as mãos para adorar a Deus. Tão importante isso. E tão visualmente tão claro. Moisés no alto da colina. E Josué com alguns homens lutando. E a Bíblia diz que quando ele levantava a mão, os israelitas eram abençoados. Quando ele baixava, os israelitas começaram a perder. Mas aí entra um fato muito lindo dessa história. Quando a gente auxilia outros a levantar as mãos. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles, Arão e Ur, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo de Moisés. Então, Arão e Ur pegaram uma pedra, colocaram uma pedra para que Moisés pudesse se assentar. Para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Você consegue visualizar isso? A batalha acontecendo. Eles na colina, Moisés assentado numa pedra, 80 anos, cansado, e um segurando a mão de Moisés de um lado. Não era dar mãozinha, não, era levantar as mãos e permanecer com a mão lá no alto. Acredito que eles tivessem ficado até cansados também, porque não é fácil. Imagina pegar o braço de uma pessoa, que não devia ser muito magrinha, pegar o braço de uma pessoa e ficar ali 4 horas, 5 horas, 6 horas, segurando o braço dessa pessoa em pé. E o outro do outro lado segurando as mãos de Moisés para que a batalha fosse vencida. Primeiro, é muito bonito a gente ver a fidelidade e o companheirismo de Arão e Ur com a liderança de Moisés. Colocar uma pedra, fazer ele se assentar, colocar ele para descansar e levantar as suas mãos. Eles mantiveram as mãos de Moisés erguidas. E por causa de Arão e Ur, Josué venceu a batalha. Por causa de Arão e Ur, muitos homens deixaram de morrer. Por causa de Arão e Ur, várias famílias puderam receber seus pais de volta. Por causa de Arão e Ur, muitos homens não sangraram, muitos homens não foram feridos, porque eles sustentavam as mãos de Moisés. Moisés tinha vara, Moisés tinha bênção, mas fisicamente ele não ia conseguir sozinho. Se eles não ajudassem, o povo morreria. Nós temos pastores aqui, mas a gente sozinho não faz nunca uma igreja andar, nunca. Claro que a gente precisa da bênção de Deus. A gente pode ter a direção de Deus, mas a gente precisa, eu preciso, que várias vezes vocês segurem os meus braços como vocês têm segurado. E às vezes a nossa função na igreja pode ser essa, segurar os braços uns dos outros. Ajudar o outro a levantar a mão na hora da batalha. Sabe, dizer para o outro: fica tranquilo, sente aqui, acalma um pouquinho, eu vou estar orando com você, eu vou estar jejuando com você, vou ser sua companheira de oração, como nós temos sido às quartas-feiras, eu vou ser aquela pessoa que você pode contar comigo, porque eu vou estar aqui para levantar as suas mãos, para que você não morra na batalha. Tem muita gente morrendo em batalhas, perdendo o céu, porque não tem que levante os seus braços.
Eu louvo a Deus por essa igreja. Porque essa igreja, eu tenho certeza, pode olhar para quem está do seu lado. Eu tenho certeza que você tem pessoas do seu lado, pessoas atrás de você, pessoas na frente, que vão segurar as suas mãos quando você precisar. Porque há vitória na unidade. Salmo 133, 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O texto segue dizendo: é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É bom que os irmãos convivam em união. Eclesiastes 4 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre é do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, como vão manter-se aquecidos? Porém, como manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras, e a gente está falando aqui de um cordão de 3 dobras, Moisés ali com o cajado levantado e os dois segurando Arão e um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Se você é casado e chama a Deus para o seu casamento, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Efésios 4 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso é, segurando o braço do outro. Tem braço que é pesado. Tem braço que é pesado. Graças a Deus, crente não tem CC, né? Mas tem braço que é pesado. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade na igreja, vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, Espírito Santo. Por meio de todos, sobre todos, Deus, por meio de todos, Jesus, e em todos, Espírito Santo. Hebreus 10 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que o prometeu é fiel. E consideramo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Você tem que considerar quem é seu irmão em Cristo. Considerar como irmão, como amigo, porque é ele que ora por você. A gente chama muita gente de amigo que de amigo não tem nada. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. É para isso que a gente vem para a igreja. Para ouvir a palavra de Deus, para crescer na graça de Deus e para que um traga coragem para o outro. Literalmente, é coragem. É chegar aqui e dizer: não, Doris, você vai conseguir, Silvia, eu estou do seu lado, exatamente, Stefano, conta comigo, Elienay, soma comigo, exatamente assim. A gente vai encorajando, a gente vai pedindo ajuda, a gente vai ajudando ao outro, e é por isso que nós somos corpo, é por isso que nós somos igreja, é por isso que a gente canta aqui: eu preciso de ti, querido irmão, porque a gente precisa do outro. Encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando veem que se aproxima o dia. Enquanto eles levantavam as mãos de Moisés, Êxodo 17, 13, a Bíblia diz assim: Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Vocês entenderam isso? Enquanto eles seguravam as mãos de Moisés, Josué, que estava lá no campo. E é muito interessante, isso mostra bem a igreja. É um que está com as mãos levantadas, o outro que está ajudando aqui, mas tem gente que está guerreando lá embaixo. Todos ganharam a vitória. Todos foram cercados da bênção. Todos alcançaram vitória e foram vitoriosos contra os amalequitas. Seus inimigos serão vencidos e esquecidos. É lindo isso. Não só vencidos, mas esquecidos. Êxodo 17. Depois disso tudo, o Senhor disse a Moisés: escreva isso no rolo como memorial e declare ao Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu.
Os amalequitas permaneceram guerreando com Israel aproximadamente quase 500 anos. Fizeram alianças com os midianitas e foram para a guerra juntos quando Gideão chamou seus 300 valentes. Saul guerreou contra eles, mas não fez aquilo que Deus mandava. Davi também não conseguiu exterminar, mas uma vitória chamada a vitória do Monte Seir pelo rei Ezequias, eles foram aniquilados da face da terra. E nunca mais se ouviu falar de nenhum descendência de Amaleque. Aquilo que Deus fala pode levar um tempo. A gente pode não ver, mas se Deus falou, vai se cumprir. Vai se cumprir. O mais bonito é que Deus disse assim, eles serão eliminados e serão esquecidos. Você não estudou sobre eles na história? Na história lá do colégio, da história mundial, você não estudou sobre eles. Eles foram esquecidos. A gente fala neles porque a gente está citando um texto bíblico onde eles aparecem. Mas eles foram esquecidos. Da mesma forma, esqueça o que o seu inimigo lhe fez. Esqueça as coisas que passaram. Esqueça o que foi feito. Se a gente não fizer isso, se a gente não aprender, né, a não só perdoar, quando vencer uma batalha, olhar para trás e falar, Senhor, agora eu quero olhar para frente. É isso que Deus nos ensina. Esqueça, 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 esqueça. A gente tem uma memória que o tempo inteiro ela vai fazer de tudo para lembrar. Mas mesmo que pela memória a gente se lembre, a nossa dor já foi esquecida. Não dói mais, não machuca mais, não fere mais, porque aquele fato, aquele sentimento foi esquecido. E esquecer é uma decisão. Se você quiser todos os dias se lembrar de todos os problemas que você já teve na vida, das traições que você já sofreu, das dores que as pessoas já lhe causaram, do nome de todas aquelas pessoas que feriram você, você consegue? Com certeza, eu também. Só que a gente faz o oposto. Quando a memória começa a doer, a gente diz, não, eu vou esquecer, eu não vou deixar o meu coração ser maculado, eu não vou deixar que a irritação, que a mágoa, que a dor, que a ira, que a revolta, que a raiva tome conta de mim. Eu vou seguir em frente, eu decidi perdoar, fechar a porta, jogar a chave fora e esquecer. Esquecer, deixar para trás, não tocar no assunto, colocar uma pedra em cima, é uma decisão. E há momentos e há coisas na vida que a melhor coisa que a gente faz é aprender e esquecer. Aprender para como se conduzir de novo, mas esquecer. O Senhor é a nossa bandeira. Foi a exclamação de Moisés. Moisés construiu um altar. Depois disso tudo, construiu um altar e chamou, o Senhor é a minha bandeira. Ou, como nós falamos, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O povo de Deus é como um exército. E exército naquela época ia uma bandeira lá na frente e uma bandeira lá no final. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é a nossa bandeira que está à nossa frente e à nossa retaguarda. Todas as nossas batalhas, a gente tem Deus na frente, dirigindo, orientando, e a hora que a bandeira anda, o exército anda. A hora que a bandeira para, o exército para. Na hora que a bandeira vai para a direita, o exército vai para a direita. Exatamente assim, a bandeira era aquilo que é visto, é aquilo que o povo via e entendia, e a partir da bandeira você sabia qual era o povo, o que ele vem fazer, e a bandeira, na realidade, é que ia direcionando o povo. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi. Aquele que luta as nossas guerras. Aquele que mostra para a gente por onde a gente tem que andar e como é que a gente vai vencer. Salmo 64 diz assim: levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. O Senhor levanta bandeiras para nos avisar, para que a gente escape. Exatamente isso. Entender que Ele é aquele que vai dirigindo a nossa vida. Isaías 59, 19, ainda tem um outro texto sobre bandeira que é lindo, diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente, a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo,
minha mãe ama esse texto. Vindo o inimigo, como uma corrente de águas. A gente está vivendo uma situação difícil agora em Minas Gerais. Alguém consegue segurar a água? A Bíblia diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Se o seu inimigo estiver armado e pronto, como uma água para derrubar você, para acabar com a sua vida, o Espírito do Senhor vai arvorar contra ele a sua bandeira. Isso significa que nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Levantem mãos cansadas. Você pode estar ouvindo essa mensagem hoje e estar pensando assim, estou igual a Moisés. Cansado. Levantou as mãos um pouquinho, orou, clamou, buscou, mas a vitória não veio. Aí você busca mais um mês, quem sabe mais um ano, quem sabe mais alguns meses, e parece que não vai vindo, e o nosso movimento muitas vezes é ir fazendo isso, olha. Vai cansando. Quantos crentes já se cansaram? Quantos crentes já desistiram de orar? Quantos crentes já desistiram de vir para a igreja? Quantos crentes já desistiram de Deus? Abriram mão da salvação, sabendo que estão caminhando para o inferno. Porque aqueles que de fato entenderam o plano da salvação, estão desviados, eles sabem exatamente para onde eles vão, se eles não voltarem para Deus. É muito triste a gente ver tanta gente cansada. É muito triste a gente perceber que se a gente não tomar cuidado, tal como Moisés, começa a batalha com as mãos lá em cima, a vara do cajado na mão, aleluia, glória a Deus, e aí de repente vai cansando, vai cansando, vai cansando, vai cansando. Eu sempre peço a Deus, Senhor, me dê sempre alegria de ir para a tua casa, sempre alegria de te louvar, sempre prazer de ler a tua palavra. Os anos passam. Eu sei exatamente quantas vezes, algumas dezenas que eu já li a Bíblia toda. E às vezes, o YouTube proporciona isso, às vezes eu entro lá naqueles canais do tempo antigo, fico ouvindo aqueles louvores que eu cantava quando eu tinha 8 anos, 7 anos, 5 anos, 10 anos, quem é antigo aqui sabe, os Vencedores por Cristo, Grupo Logos, para quem é, né? Aí você cantava aqueles louvores, aqueles cantores antigos, Luiz de Carvalho, sabe, tem nome aqui que ninguém nunca nem ouviu falar, né? Músicas que eu cantava na igreja, porque antigamente tinha isso, dava lá o microfone e a gente criancinha cantava com 4 anos, 5 anos. E eu sei que muita gente da minha idade já cansou, já não está mais no caminho de Deus. Os nossos braços podem cansar. Mas Hebreus 12 diz assim, portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, versículo 1. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Eu fico imaginando aquele povo guerreando, e é claro que eles não podiam fazer isso, né? Eu fico imaginando Josué lutando, e claro que lá no campo de batalha ele deve ter percebido isso, né? Josué lutando e olhava para Moisés e assim naquele meio, no relance entre uma batalha e outra, ou entre uma flechada e outra, ele devia olhar e falar, uau, as mãos estão levantadas, tem vitória chegando. Quem está olhando pela gente é o próprio Jesus. Os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente não vai ler todo o texto, a gente vai pular lá para o versículo 12, que diz assim, portanto, fortaleçam as mãos cansadas ou enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Como é que estão as suas mãos? Para clamar, para adorar, para orar. Cansadas? Seus joelhos estão vacilantes, já fraquinhos? Não consegue mais ajoelhar? Faz tempo que você não sabe o que é ter um calinho no joelho? Crente tem que ter calinho de joelho. Orar. Clamar a Deus. Tudo que a gente tem vem dele. Ele é a única razão da gente estar aqui. Ele é a única razão da gente viver. Porque a gente tem o céu, a gente tem uma eternidade com ele.
Faça o caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. A igreja tem essa função. Eu tenho que ter uma vida reta diante de Deus. Porque se tiver alguém na igreja que seja manco, se ele vê eu andando por caminho reto, ele vai. Mas se eu não levantar as mãos dele e não ajudar, ele não vai ser curado. Esforce-se para viver em paz com todos. Olha para quem está atrás e à frente. Todos. Mas eu não gosto do ciclano. É com todos. Mas eu sou muito diferente do Beltrano. É com todos. É com todos. É com todos. A gente tem que falar com todos. A gente tem que abraçar a todos. A gente tem que amar a todos. A gente tem que servir a todos. A gente tem que ajudar a todos. É a todos. Somos diferentes. Temos as nossas formas de ver. Mas é a todos. Esforcem-se para viver em paz com todos. E para serem santos. Sem isso não há santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso cuidem, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.